Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre João Genes, pároco e reitor do santuário no qual estamos, amados irmãos e irmãs, neste novenário da Natividade de Nossa Senhora, a palavra do Senhor neste domingo é muito providencial para nos introduzir, primeiro, é lógico, naquilo que nós estamos celebrando. A preparação para a festa, não apenas do aniversário de Maria, né? Porque a gente, às vezes, nessa onda do tempo em que nós estamos vivendo, nós somos chamados a perder a essência daquilo que é próprio nosso, né? Que somos cristãos, e nós vamos aderindo, às vezes, a algumas coisas que não são nossas. Há um tempo atrás, a gente cantando um parabéns para Jesus, como se a gente estivesse celebrando o aniversário dele, né? Natal não é apenas o aniversário, na data em que a gente lembra o nascimento de Jesus, não. O Natal do Senhor é um evento que começou lá atrás, mas que permanece ao longo da história. Por isso a gente não celebra o aniversário, a gente não está apenas cantando parabéns para Jesus, e também com Nossa Senhora da mesma maneira. Porque no dia em que nós celebramos a natividade de Nossa Senhora, o nascimento dela, e não apenas o seu aniversário, nós estamos ali, na verdade, nós estamos celebrando uma ruptura, né? Um novo tempo para a humanidade. O tempo em que Deus cumpriu a sua primeira promessa. É quando se cumpre a primeira profecia que aconteceu, e essa profecia que não foi dita pelos lábios de nenhum profeta humano, mas do próprio Deus. Assim que condena a humanidade a deixar o paraíso, Deus faz ali uma promessa. Ele faz ali uma profecia, não é mesmo? Ele olha então para a serpente e fala: eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a que dela virá. Ou seja, a primeira profecia de Deus foi a Virgem Maria.
Então, no dia da natividade de Nossa Senhora, nós estamos celebrando exatamente a primeira profecia que se cumpre. Então, não é apenas uma data qualquer, mas é um grande acontecimento na vida da humanidade, que rompe com um tempo de trevas, que tinha começado lá, com os nossos primeiros pais, no paraíso, nos fazendo perder a graça do céu. Então, com o nascimento da Virgem Maria, se inaugura um novo tempo, um tempo de graça para toda a humanidade. Deus, cumprindo a sua promessa na Virgem Maria, inicia um novo tempo, o tempo da mulher, o tempo da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, celebrar a natividade ou o nascimento da Virgem Maria é algo muito grandioso e muito mais profundo do que um simples cantar parabéns para Nossa Senhora. Não, meus irmãos, é um mistério profundo de fé. Isso é para quem tem de fato fé. Isso é para quem confia e já não mais espera, mas testemunha a concretização da graça e da promessa de Deus. Que na Virgem Maria nos faz ver que é fiel e que jamais nos abandona, jamais abandonou a humanidade. E a gente vai perceber que essa luta, esse embate entre a mulher e a serpente é um embate que permanece em todas as gerações a partir do nascimento de Nossa Senhora. Esse embate nunca vai acabar até que o Senhor volte, glorioso, uma segunda vez. E hoje o Senhor, nessa liturgia da palavra, nos faz não apenas um convite, mas o Senhor nos faz um alerta. E este alerta começa a ser feito através do profeta Jeremias. E eu não sei se vocês conhecem bem a história do profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias, ele nasceu num tempo muito difícil, em que o povo de Deus havia se corrompido, se perdido e estava vivendo do pecado. Porque, meus irmãos, uma coisa diferente, aliás, uma coisa é a gente cair e pecar. Isso todo mundo faz. É verdade ou não é? É ou não, minha gente? Muito bem, se alguém falar que não, a gente vai ter um problema sério aqui. Todos nós somos pecadores e todos nós caímos e vamos cair ao longo da nossa vida. Santidade não significa perfeição no sentido em que a gente nunca vai errar. Aliás, São João Paulo II define bem a santidade, Ele diz: o santo é um pecador que não desiste, porque ele cai e levanta, cai e levanta. E assim há uma vida inteira. A santidade é exatamente isso: você nunca desistir de caminhar, você não se olhar no chão e achar que o seu lugar é o chão. Não, nós não fomos feitos para o chão. Nós caímos sim, mas devemos nos levantar e continuar a caminhar. O grande problema do povo na época de Jeremias não é que eles pecavam, caíam, se levantavam e continuavam andando. Não, o problema é que no tempo de Jeremias o pecado se tornou o modo de vida das pessoas, que aí já não era mais uma queda, era o jeito de viver. As pessoas se acostumaram com o pecado e transformaram o pecado na vida delas. E aí o que acontece? Deus chama Jeremias para profetizar exatamente para esse povo. E aí, coitado, vocês acham que um povo que está sendo o tempo todo confrontado com seus erros, com seus pecados pelo profeta, vai ficar satisfeito? Vai achar bom? Vai achar legal? Claro que não. Jeremias estava o tempo todo falando: olha, vocês estão pecando, Deus vai fazer justiça. Olha, isso é pecado, o que vocês estão vivendo é pecado. E o povo começou então a falar mal de Jeremias. Tentaram até mesmo de todas as formas tramar até mesmo a morte do profeta. E aí chega uma hora e também o profeta se cansa. E o que nós ouvimos hoje na primeira leitura é exatamente esse texto, chamado Lamentação do Profeta. Jeremias, já cansado daquela vida, todo mundo só falando mal dele, todo mundo só, desculpem a maneira de dizer, mas papo de Jeremias,
levava paulada de tudo quanto é lado, coitado. Chega uma hora que ele se cansa, humanamente ele se cansa, e ele vai então reclamar com Deus: Senhor, eu falei tudo o que o Senhor me mandou falar, eu preguei o que o Senhor me mandou pregar, e tudo que eu recebo agora são palavras de ofensa, são tentativas de assassinato, eu já estou cansado. E aí Jeremias faz para ele mesmo uma promessa: eu nunca mais vou falar em nome de Deus, eu nunca mais vou nem sequer tocar no nome dele. Mas ao mesmo tempo que Jeremias pensava em desistir, em parar, a palavra de Deus fala para nós que no peito dele parecia que tinha uma chama de um fogo ardente que não deixava com que ele parasse. No coração de Jeremias ardia um fogo que não permitia que ele abandonasse a profecia. Por quê? Porque no meio daquele povo que o maltratava, havia sempre alguém que era tocado por suas palavras e se convertia. Porque no meio de um povo que não quer ouvir a voz de Deus, se um ouvir e for para o céu, já valeu a pena todo o sofrimento dele. Já valeu a pena tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, já teria valido a pena. Então Jeremias fala: Senhor, ainda que seja difícil, o meu coração não me permite parar, porque quem é tocado por Deus não pode parar por nada. Por mais que venham as perseguições, e elas virão. Por mais que venham as incompreensões, e elas virão. Porque quando nós estamos de fato do lado de Cristo, é impossível que a nossa vida, que a nossa conduta não incomode aqueles que não vivem como o Senhor. E você não precisa falar, nem fazer muita coisa. Basta que você haja corretamente. E isso já incomoda quem está fazendo coisas erradas. Não sei se vocês já repararam isso. Às vezes é no ambiente de trabalho. Quando você faz aquilo que é certo, aquelas pessoas que estão enrolando, aquelas pessoas que estão vivendo na preguiça, já começam a falar: ali, ó, lá vem o certinho, né? Não, aquele ali não erra, é o bonzão. Ah, ele é da igreja, ele não fala essas coisas. Se o seu vocabulário não é igual ao das pessoas lá de fora, você é um problema. Se o ambiente que você quer frequentar não é o mesmo das pessoas, você é um problema. Se você não faz o jogo do mundo, o mundo não aceita você. E não adianta a gente ficar tentando agradar, e não adianta a gente ficar tentando ser aplaudido. Gente, hoje o que Jesus Cristo fala para nós é algo que precisa libertar a nossa alma da tentativa de agradar o tempo todo a todo mundo. Não tem como. Não há como. Porque se nós agradarmos a todas as pessoas, nós corremos um risco seríssimo, que é o risco de desagradar a Deus. E é um risco muito sério, porque, meus irmãos, esse fogo que ardia em Jeremias, na verdade, arde em cada um de nós. Esse fogo que queimava o coração de Jeremias está dentro de nós, como um espaço, um vazio que Deus colocou dentro de nós, mas só Ele pode encher. Santo Agostinho fala sobre esse espaço que Deus deixou dentro de nós e que só Ele preenche. Santo Agostinho fala da seguinte maneira: criaste no Senhor para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. O meu coração e o coração de cada um de vocês aqui tem um vazio que só Deus pode preencher. Só Deus pode encher. Ninguém mais pode. Nada mais pode. Nem as maiores realizações deste mundo podem nos preencher completamente, meus irmãos, porque só Deus pode fazer isso. Só Ele. É um espaço na nossa alma que só o coração de Deus sabe como que é. Só o coração de Deus sabe o tamanho e a profundidade desse espaço, e somente Ele pode preencher. E o grande problema é que há muitas pessoas que, não sabendo dessa verdade e não compreendendo isso, começam a procurar preencher esse espaço em lugares que não são para elas. Há muitas pessoas que hoje procuram preencher esse lugar em relacionamentos extremamente terríveis. E aí vão entrando
um atrás do outro, se perdendo, querendo procurar nas pessoas algo que só Deus pode fazer por elas, aceitando serem humilhadas, destroçadas, pessoas que estão cada vez mais em pedaços, mas se acham inteiras. Aqui é que está o problema. As pessoas estão vivendo de ilusão, mas acham que estão preenchidas. Na verdade, tudo só disfarça esse vazio, mas nada preenche enquanto não for Deus que estiver nele. Nós podemos disfarçar esse vazio atrás de muitas coisas erradas. Quantas pessoas estão buscando preencher esse vazio no consumismo? Comprando, tem que ter sempre a roupa da moda, o eletrodoméstico da moda, o celular do ano, né? Tem gente que está endividado, mas não perde o iPhone da última geração de jeito nenhum. Tem que trocar a televisão, era de LED, agora é 4K, 8K, mas não pode perder de jeito nenhum a da moda. Só que nunca está satisfeito. No próximo que tiver, mais moderno do que o que ele possui, o vazio volta. Sabe por quê? Porque preencheu com coisa errada. Porque se encheu de coisas erradas. Meus irmãos, nada preenche nossa alma como Deus. Ninguém. Eu digo a vocês sem medo nenhum de errar, por mais felizes que nós sejamos neste mundo, ainda assim nós seremos incompletos. Só no céu nós seremos verdadeiramente completos, porque foi para o céu que Deus nos criou. Foi para a eternidade que Ele nos fez. E Jeremias compreendeu isso quando ele não foi compreendido pelos seus. Até mesmo os amigos viraram as costas para ele. Em muitos casos, até a família vai virar as costas. Mas uma coisa é certa, uma alma feita para o céu não pode se contentar com as migalhas da terra. Uma alma criada para a eternidade jamais ficará satisfeita com os pedaços deste mundo. Jesus Cristo falou no Evangelho de hoje de maneira muito clara: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós, se não estamos assumindo essa postura errada, nós infelizmente estamos assimilando uma postura perigosíssima para os cristãos de hoje, que é a postura de achar que a cruz e a aprovação são sinônimos da falta da bênção de Deus. Já perceberam isso? Nós estamos assimilando um discurso que não é católico, que não vem do Evangelho, mas que está vindo de um falso segmento de Cristo, que diz que o seguidor de Jesus Cristo não pode sofrer. Quando até o slogan de uma igreja muito famosa é esse, né? Pare de sofrer. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: falta a última parte dessa frase, que deveria ser: pare de sofrer, morra. Porque enquanto a gente estiver vivo, vai haver sofrimento. Porque se Jesus prometeu que a cruz vai ser a nossa herança, nós sempre estaremos com ela, e ela sempre estará conosco. Não dá para fugir da cruz. Se você foge da cruz de hoje, amanhã ela te acha na esquina. Ela vai bater na sua porta. Você não precisa correr atrás da cruz. Os cristãos nunca correram atrás da cruz. O grande ato heróico dos cristãos foi nunca correr dela. A gente não cria sofrimento, a gente aceita os que Deus coloca na nossa vida. A gente não precisa inventar a cruz. A nossa cruz já está feita do tamanho do nosso ombro. A gente não precisa olhar para a cruz do outro e achar que a dele é maior ou menor que a nossa. A cruz do outro tem o tamanho dele, a sua tem o seu tamanho. A sua tem a sua medida, a minha tem a minha medida. Não adianta correr atrás de outras cruzes, a nossa já está feita. Basta não renunciá-la. Porque uma coisa é certa: quando nós abraçamos a nossa cruz, nós abraçamos Jesus Cristo. Quando a cruz bate na sua porta, saiba, meu amado, minha amada, Jesus bate junto com ela. Quando a cruz bate na sua vida, Jesus Cristo junto com ela bate. E Pedro, quando ousou tentar
repreender Jesus, porque ele disse que ia sofrer e que ia morrer. Olha só que palavras duras Jesus Cristo falou para Pedro: afasta-te de mim. O que foi? Afasta-te de mim, Satanás, tu não pensas como Deus. Quando nós queremos fugir da cruz, é isso que também deve vir ao nosso coração. As palavras de Cristo para Pedro, que queria que Cristo fugisse da cruz. Afasta-te de mim, Satanás. E uma coisa, gente, que eu não sei se vocês já repararam, mas estas palavras de Pedro vêm logo depois de outras palavras que ele tinha falado, mas que não fizeram parte da leitura do Evangelho de hoje, que era aquele momento em que Pedro declara que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus tinha acabado de falar: bendito és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Gente, 2 segundos depois, Pedro já vira Satanás. Vamos entender Pedro? Né? Meus irmãos, na nossa vida nós somos assim. É muito fácil a gente se deixar levar. É muito fácil. Por isso nós precisamos estar atentos o tempo inteiro. Por isso nós precisamos vigiar a cada segundo da nossa vida. Orar e vigiar. Porque de um momento para o outro a gente pode cair. Bastou baixar a guarda um pouquinho que a gente cai. E quando a gente cai, sempre é difícil recomeçar. Sempre é difícil. Hoje à tarde eu visitei um senhor, teve problema no coração e está em fase de recuperação, acabou de ir para casa, ficou acho que 2 semanas internado. E aí quando ele fez um procedimento, tiveram que fazer o segundo, quando ele achou que ia sair, tiveram que fazer o terceiro, quando ele achou que ia sair, tiveram que fazer o quarto. E aí depois do quarto, vai ter que ir para a UTI, né? Coitado, ele ficou desesperado quando o médico falou UTI com ele. Tadinho do senhor, ele achou que não ia mais viver, né? Achou que ia morrer. E agora está em casa. E como é que o senhor está agora? Ah, padre, agora estou bem, né? Graças a Deus, já estou em casa, já estou andando. Ele falou, mas eu não estou aguentando mais ficar na cama, padre. Não aguento mais. Porque é assim, gente, cada vez que a gente cai, voltar é muito mais difícil. Por isso é melhor cuidar antes de cair. Por isso é muito melhor cuidar antes de você experimentar a queda. Pare de andar por lugares errados, que você não vai cair. Não baixe a guarda, porque voltar é mais difícil. Voltar muitas vezes é humilhante, é muito mais difícil. Não renegue a cruz de hoje, abrace, para que você não caia ali na frente. Ofereça a sua vida como um sacrifício a Deus. É o que São Paulo nos fala na segunda leitura e que vai encerrando a nossa reflexão desse domingo. Oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus todos os dias. E aí São Paulo fala algo que nós precisamos levar aqui como uma palavra de ordem, uma mudança de mentalidade e de atitude. Uma mudança de mentalidade e de atitude. E essas duas palavras resumem uma única postura, que é a postura de conversão. É isso, converter-se não é mudar de mentalidade e de atitude? Porque a mudança de mentalidade, gente, se reflete nas nossas atitudes. É verdade ou não é? Se não reflete, é porque não mudou de verdade. Se as minhas atitudes não mudaram, é porque a minha cabeça ainda não mudou. Por isso São Paulo fala para nós mudarmos mentalidade e mudarmos atitudes. Por quê? Porque um dia nós seremos cobrados diante de Deus pela nossa conduta de vida. Não apenas pelas nossas intenções, porque de boas intenções o inferno está cheio. O céu está cheio de boas atitudes. O céu está cheio de almas convertidas. E que ninguém se iluda achando que já é um convertido. Ah, eu me converti. Não.
eu comecei a minha conversão. A nossa conversão só termina no céu. Aqui nessa terra, ninguém é convertido. Nós somos todos em caminho de conversão. Sua conversão começou um dia, mas só vai parar diante de Deus. Boas intenções não enchem o céu. O que enche o céu é santidade, é conversão verdadeira. Que o céu se encha de natividadenses, um dia junto com aquela que nasceu para dividir a nossa história, deixando para trás um tempo de maldição e inaugurando um tempo de bênção. Que essa bênção, nascida com Maria, toque a cada um de nós em nossas vidas e toque essa comunidade paroquial, para que através de vocês Deus leve a salvação a toda essa cidade. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé.